Meio-dia e 26, para conversar conosco hoje, uma liderança política, já com muito conhecimento da política do Estado, já exerceu chefia da Secretaria de Desenvolvimento Regional e já foi prefeito de Laguna. Deixa eu botar a imagem na tela, agora sim. Conosco na tela para conversar o ex-prefeito Mauro Vargas Candemil, presidente do MDB de Laguna e atualmente também pré-candidato. Seu Mauro Candemil, obrigado pela atenção conosco, seja bem-vindo na H2O, boa tarde. Boa tarde, Rafael Bica, todos, direção da casa, funcionários, H2O, né? E 106.9 FM. Então, uma boa tarde, estou à disposição do que quisermos falar aí. Bora lá. A intenção do quadro é sempre falar da preparação do partido, né? No seu caso, do MDB, para a eleição 2024. Mas como o senhor também é pré-candidato, já fica uma conversa um pouco mais ampla, falando aí dos planos para uma futura gestão, digamos, caso o senhor retorne à prefeitura. Primeiro, Mauro, eu queria, se o senhor puder lembrar para nós, como é que foi essa construção da sua presidência no MDB, né? O senhor veio numa interrupção do mandato do Thiago com a interferência direta aí da Executiva Estadual, né? O senhor chega novamente à presidência e organiza o partido agora para essa eleição com o retorno de grandes nomes, de nomes de muita importância para o MDB em Laguna, né? O retorno aí do Valdomiro, do Cleusmar, enfim, pessoas que estão à disposição esse ano. Como é que foi esse momento do seu retorno à presidência do MDB em Laguna? Houve uma decisão entre a militância ou os diretorianos em 50% mais um, entendendo que havia uma necessidade de mudança, né, no comando do quadro partidário aqui de Laguna. Não é? Isso aí ficou estabelecido, a exigência necessária para que isso acontecesse, que a destituição daquela diretoria, ou daquele presidente, de todos os membros do diretório, aconteceu. Me convidaram para ser o presidente da comissão provisória. Isto foi consolidado porque também houve por parte da direção estadual a preferência por eu ser o presidente dessa provisória, porque já fui prefeito, já fui presidente também do partido, e como membro do diretório estadual do MDB, então, praticamente, eles induziram para que eu aceitasse essa presidência, e assim foi, e assim estou sendo, né, estando presidente do partido, né, por esses 90 dias que estão se passando, e mais tantos, né, que vai coincidir com a data da convenção a ser agendada oportunamente, que estamos até hoje de manhã tratando disso, possivelmente no dia 4 ou 5 de agosto. 5 de agosto cai numa segunda-feira, o dia 4 é um domingo, dia 3, estamos aí tratando de ver qual é a melhor data para nós, então, reunirmos junto com um grupo de pessoas ou de pré-candidatos, sejam a prefeito, porque para prefeito é aberto ainda, não é? Estamos em período de pré-campanha, a convenção ainda é entre 20 de julho até 5 de agosto, conforme estabelece a Justiça Eleitoral. Então, a qualquer momento aí vamos começar a expedir, né, os convites ou os avisos da data oficial da nossa convenção, mas ainda é cedo, ainda falta mais de um mês, mas com certeza será próximo do dia 5 de agosto, com certeza, então, e vamos nos prepararmos adequadamente para ali oficializar os 9 candidatos homens e as 5 candidatas mulheres, né, hoje nessa situação de pré-candidatas, para formalizar aquilo que estabelece a legislação eleitoral. Quando o senhor recebeu o convite para a executiva, já vinha o anexo da candidatura, da pré-candidatura. Hoje há alguma outra pré-candidatura do MDB ou o senhor está unânime, o partido está fechado? E quando o senhor foi convidado a ser presidente, já com a intenção de trazer o senhor novamente aí como pré-candidato do MDB? Não está fechado não, tanto que estamos na fase de pré-campanha, sou pré-candidato. O MDB, eu como presidente do partido, tenho sempre falado e divulgado, né, os que estão mais próximos, com quem a gente tem a oportunidade de conversar, ou como hoje, numa entrevista, ser questionado. Para prefeito, o partido ainda está aberto, não só para candidato a prefeito, como também de pré-candidatos. Já temos nomes até definidos
de pré-candidatos a vereador, homens e mulheres. Um ou outro ainda precisa ser completado, mas estamos bem satisfeitos com os números que estão ali à disposição do diretório para consagrá-los, né, na convenção do dia 5. Está aberto, mas a menos que, se o senhor tem alguma informação, eu não tenho, de que alguém já tenha se lançado pré-candidato além do senhor. Por enquanto, acho que oficialmente só o senhor é o pré-candidato do partido, né? Por enquanto, pré-oficialmente só eu, por enquanto. Certo. Seu Mauro, marcou muito quando eu conheci o senhor prefeito de Laguna, que toda a entrevista que nós fazíamos, os jornalistas perguntavam para o senhor sobre o sonho de ser prefeito, que o senhor teria externado antes de ser prefeito, que sonhava em ser prefeito de Laguna. Foi prefeito. Agora, o que motiva o senhor para voltar a exercer esse cargo, sabendo das dificuldades atuais, não é? Nem a própria gestão atual esconde a dificuldade financeira. A Laguna está com um problema sério financeiro para chegar ao fim do ano, e como é que o que motiva o senhor, vamos dizer assim, a voltar para descascar esse abacaxi, para enfrentar esse problema aí? O que me motiva, primeiramente, é a vontade de querer continuar ajudando a Laguna, somadas agora a experiência que eu tive, né, como prefeito por 4 anos, fui 2 vezes secretário regional, diretor da Celesc, quer dizer, 80% da minha vida, digamos assim, profissional foi na política através desses cargos importantes que eu ocupei. Mas 80% da minha vida foi como engenheiro eletricista, né, diretores de várias empresas, de empresas até consorciadas com a Eletrosul, com Furnas, participando dos leilões a nível nacional, não só como orçamentista, não só como fiscal, não só também como diretor dessas empresas, né? Isso também me deu assim uma condição, né, de poder fazer com toda a minha vontade um bom trabalho e oferecer isso para a Laguna, e foi o que aconteceu. Foi através da minha gestão como diretor da Celesc, por 2 vezes secretário regional e também como prefeito, que me deu condição de poder oferecer com o meu trabalho, né, as grandes obras que a gente pôde realizar, e claro, sempre ajudado, nunca fiz isso sozinho, né? Sempre ajudado por pessoas que me cercavam, né, e de autoridades também de governo que sempre entenderam as minhas reivindicações no convencimento das necessidades que Laguna precisava. A gente desde criança, a infância, a juventude, depois como profissional, sempre não saindo aqui de Laguna, envolvendo-me com as coisas de Laguna, fez-me que um dia, quem sabe, um sonho pode ser realizado, Deus ser prefeito, isso aí aconteceu. E fiz várias tentativas. Essas tentativas foi fruto de responder ao meu partido, de sempre colocar, como se diz, a cara a tapa, né? Porque o MDB, pela força que sempre teve, desde a época de Joaquim Garete, desde de Nelsinho Abraham, né? Depois que veio mais na frente com o Everaldo, o MDB sempre foi muito forte. E eu não me conformava quando aconteciam movimentações para que o MDB fosse vice de alguém ou não apresentasse nenhum candidato. Tanto é que eu fui candidato porque não tinha mais ninguém que queria naqueles momentos em que eu participei de outras eleições passadas, né? E dessa vez, em 2016, aconteceu ter a felicidade de, mais uma vez, ser candidato e ter sido eleito. Fora, claro, sempre existe um desconforto quando se perde uma eleição, como foi essa de 2020, mas faz parte do partido, não dá para ganhar todo e não dá para ganhar sempre, temos que respeitar também, né, o que outros candidatos fazem por merecer e o que a população entende em quem tem que votar. Estamos conversando com o presidente do MDB de Laguna, Mauro Candemil, o engenheiro Mauro Candemil. Seu Mauro, tudo bem com o senhor? Nós estamos recebendo algumas mensagens dando conta de perguntas dos nossos ouvintes da região da ilha, também de Laguna. O senhor que participou daquele processo que buscou a implantação do tratamento de esgoto na região do Farol de Santa Marta. Infelizmente,
o projeto ele não saiu do papel, mas uma vez que dentro dessa perspectiva estamos num período pré-eleitoral, o seu projeto de governo, uma vez confirmado o seu nome na convenção, inclui a implantação do tratamento de esgoto na região do Farol de Santa Marta? Com certeza, já que a gente teve esse esforço lá no passado de convencer as autoridades do governo daquela época, né? Eduardo Moreira era governador lagunense, como todos nós, né? E nós conseguimos disponibilizar na Casan recursos da ordem de 16,5 milhões de reais para serem aplicados no tratamento de esgoto do Farol e da Cigana também, não é só do Farol, e da Cigana também. Esses recursos, então, foram alocados, estavam à disposição para o atendimento da Casan àquela região. O projeto foi executado, a parte da rede em torno de 10, 11 milhões de reais. Desculpa. O projeto estava pronto, foi feito edital, foi feita a concorrência, foi assinado o contrato com a empreiteira para começar os serviços. Só que o contrato foi assinado, se não me engano, de novembro e dezembro de 2018 ou 2019. Teria que voltar a memória lá atrás. E a empresa que ganhou concorrência lá não tinha rede, as tubulações, não tinha estoque na prateleira da sua empresa, né? Tem que fazer o procedimento após a assinatura do contrato de aquisição das tubulações, como também não deveria já iniciar a abertura das valas, principalmente naquela via que chega e na outra via que sai, né, ali do Farol, porque ia deixar as valas abertas justamente em pleno verão. Então deixou-se para iniciar a obra em março, acordada com a empresa empreiteira, só que nesse interregno entre dezembro e março, uma ONG ou outra, seja lá quem for, junto ao Ministério Público Federal, proibiu o início da obra, e depois praticamente o projeto não avançou, e até hoje, né, essa obra não saiu por conta desta situação de desconforto aos moradores do Farol e da Cigana, e o recurso hoje já se sabe que não existe mais. Quer dizer, qualquer um que assumir então a prefeitura vai ter, né, que reassumir o compromisso com a sociedade como um todo e junto às autoridades em recuperar esse dinheiro perdido, de que forma só lá na frente que a gente vai saber como fazer, e também convencer, né, tecnicamente, socialmente, economicamente, seja de que forma, né, a gente vai ter que trabalhar, ou quem for prefeito eleito vai ter que trabalhar para convencer toda aquela comunidade da necessidade, né, de um grande apelo, né, somente turístico que vai ter com a construção, né, do sistema de esgoto, né, e o seu respectivo tratamento para toda aquela região. Tá aí, prioridade. Que bom que se todos colocarem como prioridade, não tem cabimento mais, né, ex-prefeito Mauro, o Farol estar sem, o Farol, a Cigana, aquela região toda ainda estar sem esse tratamento de esgoto. Bom, deixa eu contar que participa dessa cobertura conosco, da nossa cobertura eleitoral, especialmente em Laguna, a nossa parceria com o portal Agora Laguna. O André Luiz e o Luiz Cláudio são nossos parceiros nesse projeto. Nós estaremos juntos, inclusive no debate eleitoral que vai acontecer assim que, né, depois de 15 de agosto, assim que tudo for definido, quais os nomes, nós já estamos preparando aí o local, uma boa decoração, a Rádio H2O, junto com o portal Agora Laguna, vamos realizar então o debate eleitoral. Estou falando isso, seu Mauro, para que o senhor saiba o porquê que nós vamos chamar a próxima pergunta, que vem justamente dos meninos do portal Agora Laguna. Acho que é o Luiz Cláudio que manda a pergunta representando o portal Agora Laguna. Boa tarde, Rafael Bica, boa tarde ao Marcelinho, boa tarde também ao pré-candidato e presidente municipal do MDB aqui de Laguna, o ex-prefeito Mauro Vargas Candemil. Bom, muito tem se falado na participação do MDB nas eleições de 2024, a gente tem acompanhado as conversas de bastidores, as movimentações públicas do partido. Hoje, internamente no MDB, ganha força a corrente da chapa pura, ou seja, o MDB concorrer com cabeça de chapa e o seu companheiro a vice sendo do partido. Mas também se fala em aproximação com outros partidos. A pergunta que eu faço hoje, se as convenções fossem agora, o MDB seria chapa pura?
E em sendo chapa pura, quais seriam os nomes que disputariam a vice com o ex-prefeito Mauro Vargas Candemil na cabeça de chapa? Mas eu emendo uma segunda pergunta também. Na hipótese de coligação, hoje, o MDB faria coligação com quem e com quem não faria coligação? Essa é a pergunta para o ex-prefeito Mauro Candemil. É quase um questionário, né? O Luiz foi emendando uma pergunta na outra aí, seu Mauro. Fique à vontade. Vou ver se eu consigo entender quais forem e ter capacidade de responder de acordo com como foi procedido. Primeiro, o MDB até o presente momento não existe nenhuma mudança alternativa para uma outra situação diferente do que aquilo que nós temos conversado nas internas. Hoje o MDB, se tivesse a convenção, vai acontecer hoje à tarde, hoje à noite, seria com chapa pura, não é? E dentro dessa perspectiva de chapa pura, temos vários candidatos que se destacam, e aqui posso citar dois: doutor Nazil Bento, ex-prefeito, uma figura bastante conhecida, um ícone também da política lagunense. Temos o vereador Gustavo, né? Também estão nessa lista preferencial aí, porque todos os vereadores têm seus simpatizantes, né? Que torcem para eles ficar numa composição comigo. É o vereador Romenig e o vereador Ed, né? Não descartando aqueles 9 homens e as 5 mulheres também, que estão buscando o apoio para serem eleitos vereadores, como também estão à disposição, caso entrar na pauta, uma discussão para um serviço prefeito. Agora, quem vai para uma disputa, como eu, não pode ficar na mercê de tá tudo fechado, né? Nós estamos abertos a entendimentos, a negociação, a fazer um consórcio com outro partido, não é exclusivo de um só. Todos os partidos estão à disposição. Muitos interlocutores do próprio MDB estão conversando, mais próximos com as pessoas lá do outro lado. Isso do outro lado, quero dizer, dos outros partidos, estão conversando. Também estou conversando, como eles, entre eles, também estão se conversando, né, para chegar num denominador comum e ter uma força política para um ou outro enfrentar, né, com maior capacidade eleitoral. Então, o MDB hoje é chapa pura, estamos trabalhando nisso, temos vários nomes aí que eu já citei, né, poderão ter até outros que nem são pré-candidatos a vereador. Temos bons nomes ali que entraram recentemente no MDB, que poderão também, né, ser discutida a possibilidade, né, de ser um vice, e o potencial eleitoral de cada um deles vai ser muito bem avaliado por um grupo político que nós temos hoje de 25 pessoas, né? Essas 25 pessoas são pré-candidatos, mas também pessoas, né, que têm certa formação política bastante convincente e com bastante experiência para induzir o que é melhor para o MDB no caso da chapa pura, mas, repito, estão totalmente abertos, né, e essas conversas estão acontecendo com outros partidos para formar uma aliança mais forte ainda do que sairmos sozinhos. A gente tem escutado muito essa semana alguma informação de bastidores de que o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Cleusmar Fernandes, teria se aproximado aí do senhor para tentar formar essa chapa pura com 2 MDBistas históricos, digamos, o senhor e o Cleusmar. Houve, de fato, alguma aproximação do Cleusmar? É também um nome que está à disposição aí para a chapa pura, para ser o vice do Mauro Candemil? O Cleusmar tem muito crédito junto à minha pessoa, ou junto ao MDB, nesse momento que nós estamos atravessando, porque ele foi um dos principais responsáveis pela consolidação ou musculatura desses pré-candidatos a vereadores, e até de me estimular a voltar a ser protagonista das eleições como candidato a prefeito. Então, ali tem várias correntes, né, dentro dessas lideranças do MDB, respeitadas, até se entendem quando nós nos reunimos, de um grupo que tem a preferência para o chapa pura, outros com mais cautela ainda preferem aguardar mais um tempo de conversação entre as lideranças dos outros partidos para consolidar uma provável aliança, mas o Cleusmar tem opinião
formada e bastante convincente, e também está na conta, né, de muito crédito junto à minha pessoa, junto ao MDB, pela construção que ele fez. Ele foi um dos principais, porque outras pessoas também acabaram se envolvendo com a minha pré-candidatura, mas ele foi, né, uma pessoa que sinalizou o melhor caminho para o MDB nesse momento, trazendo-me de volta aí, né, como protagonista aí de pré-candidato. O senhor é uma pessoa de uma fala sempre muito polida, sempre muito educado. Não me lembro de ter visto o senhor alguma vez ter sido ríspido na fala, agressivo com alguém. Mas eu vou ter que pedir para o senhor voltar na pergunta do Luiz Cláudio, que ele perguntou. Ele encerrou a pergunta dizendo com quem o senhor se aliaria. O senhor disse que a porta está aberta para vários partidos, mas com quem o senhor não se aliaria? Ou seja, quem o Mauro Candemil não quer ao seu lado nessa campanha política? Olha, qualquer um partido que vier, que bater na porta do MDB, oferecendo um apoio, ninguém vai recusar. Eu não tenho inimigos entre as pessoas, nem entre nós, entre os partidos. Qualquer um está do bom tamanho, se quer vir, né, aderir ao MDB nas condições que serão propostas e negociadas. Não tenho rejeição por nenhum partido. Estou dizendo, Marcelo, que o homem é educado. Seu Mauro não vai ríspido na fala com ninguém. Tá aí, Mauro Candemil. O senhor sabe que no MDB pode não ser assim a maioria, mas pelo senhor não tem proibição a ninguém. Então pode negociar conversar com todo mundo. Sim, se o objetivo do MDB é trazer o Mauro de volta, pela experiência já que a gente teve no passado, para construir um futuro melhor do que Laguna se encontra, então estou à disposição. Agora, ganha sozinho? Muita gente advoga a tese que sim, mas a gente não pode correr risco, então é preferível, em um certo momento, lá na frente, com quem bater a nossa porta, com quem nós achar interessante conversar e se entender, de formar uma aliança. Está totalmente aberto e isso também poderá acontecer. Ok. Estamos conversando com o engenheiro Mauro Vargas Candemil, presidente do MDB de Laguna e também pré-candidato. Seu Mauro, nós temos uma pergunta aqui do Giovanni, que é morador da região da ilha, ali da Passagem da Barra. E ele pergunta o seguinte: na sua visão, qual a alternativa para, de fato, ter uma condição mais acessível de transporte na Passagem da Balsa? A alternativa de um projeto, de fato, de uma ponte ou uma revisão da condição hoje desta concessão da Balsa? Qual a sua visão? A minha visão é de que é uma situação bastante complexa que precisa ser resolvida, embora são decisões que são muito demoradas, desde a mobilização da sociedade, da comunidade, das lideranças, até a resolução. A ponte, eu não tenho que dizer como tem que ser, né? Mas eu discutiria no sentido, falar da ponte, então, primeiro, né? Da ponte, por que 4 pistas que transformam ela no valor de 100 ou 200 milhões e no dobro, 400 a 500 milhões? Okay, isso tem que ser discutido. Agora, como prefeito, eu tenho que participar da mesa de discussão para fazer uma análise de um projeto com 4 pistas, mais as 2 laterais, quer dizer, e quando tu vai descer com 2, tu vai entrar e sair com 2 pistas, quer dizer, futuramente está prevista a possibilidade ali na área do porto, tu entrar com 4 pistas, e lá na saída, ali em direção à Passagem da Barra, também vai ser possível. Vão ter problemas ambientais gravíssimos, e com 4 pistas, quer dizer, foi um erro estratégico. Eu não fui idealizador dessa ideia, desse projeto, eu não participei dessa discussão, mas é uma discussão que tem que estar aberta para ser convencido que são necessárias 4 pistas e transformá-lo em 2 e fazer um outro projeto. Ou outra, se a revisão da tarifa aí da Balsa, isso tem que ser revisto, não é? Porque a gente tem dados e informações e colhidas no presente dos valores, chegam até a metade ou 1/3 dos valores, certos valores que são cobrados ali na Balsa. Se o governo, então, está engavetando o projeto da ponte pelo alto custo, né? Então, que custa muito dinheiro,
será que não teria que abrir, então, um diálogo com o governo de subsidiar essa travessia, que você estaria gastando muito menos até que se resolva como essa ponte vai ser construída? Então, esse é um assunto que vai estar em pauta, né, caso a gente venha a ser eleito prefeito de Laguna. Maravilha. Seu Mauro, nós estamos fechando o nosso tempo, né? Teríamos ainda mais muitas questões. Eu queria saber da nominata de vereadores, mas eu não posso fugir de uma pergunta que nós temos feito para todos os presidentes desde o início dessa nossa cobertura, que é a participação das mulheres. 5 mulheres o MDB tem que ter aí na sua nominata para ter os 14 candidatos. Foi fácil? Está difícil? As mulheres ainda têm que ser convencidas? Como é que está o trabalho de levar mulheres para candidatar-se no MDB em Laguna? Foi uma lei criada lá em Brasília, né, pelos deputados federais e senadores, né, estabelecendo uma cota para as mulheres. Foi bastante significativa naquele momento, porque estava induzindo, né, a estimular as mulheres terem vagas garantidas. Os partidos não poderiam fechar a entrada das mulheres desejosas de serem candidatas a prefeito, candidatas a vereadores, a deputados, seja lá o que for. Infelizmente, essa lei, já falei com alguns deputados, tem que ter a coragem de alguns deputados de deixar ela em aberto, em reduzir esse número, porque se no MDB e os demais partidos de Laguna, e não está sendo diferente em toda Santa Catarina e por todo o Brasil, a dificuldade de se completar o ciclo, né, necessários para ter aquele número de mulheres. Se Laguna tem 10 partidos e 10 partidos lançam candidatos, tem que ter 50 mulheres, né, destacadas com lideranças nas suas comunidades para, por exemplo, terem uma garantia de 2.000 votos. Nessa eleição está sendo projetada, né, para mais ou para menos 10%, mas no mínimo tem que ter 2.000 votos para eleger aquele partido, colocar para dentro da Câmara um vereador. E essa dificuldade está sendo muito grande em encontrar esse número entre as mulheres para aumentar a legenda e fortalecer até a entrada dos candidatos homens, né? Quanto menos mulheres, com menos potencial de votos, reduz também a capacidade eleitoral da legenda para colocar mais candidatos homens que praticamente a gente vê, pelo menos no quadro do MDB, né, eles têm um potencial eleitoral muito mais forte que nossas mulheres. Ok. Ex-prefeito Mauro Vargas Candemil, agradecer ao senhor pela gentileza da conversa, por estar à disposição. Obrigado por estar conosco. Fique à vontade para a sua despedida, para a gente fechar a nossa entrevista hoje. Eu quero encerrar essa entrevista agradecendo essa oportunidade e deixar registrado de certos candidatos fazendo acusações à minha pessoa, quando nós estamos numa fase de pré-campanha. Deixa isso lá para depois de 15 de agosto, durante os embates, durante os debates, né, me vinculando ao atual governo. Eu tive 3 anos aí fora do governo, quer dizer, de nenhum governo, muito menos desse, né, que eu sou Samir, que eu apoio o Samir, que as pessoas do Samir vão todas permanecer, que o MDB aqui em Laguna deu 12 anos de atraso na Laguna. Então essa pessoa, né, não está sabendo então o que é que se fez, né, nesses 12 anos onde o MDB foi poder e onde conseguiu trazer as grandes obras, as grandes realizações aqui em Laguna. Então eu quero dizer o seguinte, que é respeito às pessoas, mesmo aquelas que estão, pessoas, né, aquelas que estão, porque eu estava prefeito, eu está prefeito, o Geraldo já foi, os outros anteriores já estavam como prefeitos, né? Todos tentamos fazer o que se pode fazer. Fica muito mais fácil hoje fazer crítica daquilo que não se fez, porque esquecem de fazer relação, e não é oportuno eles falarem, das grandes realizações que a gente fez, né, no passado e tão recentemente. Então é isso aí. A velha política, né, quando eles também fazem essas eleições, às vezes ocupam a oportunidade que eles têm de se apresentar à sociedade nessa fase de pré-campanha, ocupam 50% me criticando, falando do Mauro, falando do meu partido, falando do MDB, né, 12 anos de atraso na Laguna, é brincadeira, essa pessoa acho que tem que nascer de novo. No mais, então,
eu que agradeço essa oportunidade e sucesso aí para vocês, né, nos seus programas, e dando oportunidade, né, aos pré-candidatos de se apresentarem, né, e aceitar, né, as provocações no bom sentido, né, das perguntas que me foram feitas. Eu espero ter correspondido e respondido, né, de acordo com aquilo que eu falei. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Sucesso em vocês. Grande abraço, obrigado, ex-prefeito Mauro.